Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor William. Aproveita e participa conosco do canal, se liga aí, sempre recebendo novos vídeos, você dá um joinha e se inscreve no canal, tá bom? Hoje vamos aqui estudar introdução a polígonos, tá certo? Do começo, vamos lá. Olha só gente, polígonos. Aqui a gente vê umas figuras que são os polígonos, tá certo? Observem o que é que elas têm em comum. Elas têm uns lados aqui, ó, certo? Que são segmentos. Veja esse aqui, ó. Esse segmento aqui, esse segmento, que estão formando os polígonos aqui, ó. Um retângulo, um triângulo, tá bom? Então é formado só por segmentos, não tem curvas. Então vamos lá. As formas geométricas planas aqui, ó, cujo contorno é o desenho dela, é fechada, certo? Ou fechada aqui o contorno e formado por segmentos de reta. Segmentos é um pedaço de uma reta, então um segmento, outro segmento, que não se cruzam, ou seja, esses segmentos aqui, eles não estão se cruzando, tá bom? Chama-se de polígonos. Neles, destacamos os seguintes elementos. Então, a gente está vendo aqui um retângulo, que é um polígono, certo? E nesse polígono, a gente tem os elementos o quê? O vértice, que são essas quinas que aparecem aqui, arrodeando o retângulo. Os ângulos internos, que eu destaquei aqui em verdinho, tá certo? E o lado são esses três, né, elementos agora. O vértice, o ângulo interno e o lado. Nesse polígono, destacamos o quê? Os lados A, sai daqui o lado, vai até B. O lado AB, BC, CD e DA. Observação: DA é a mesma coisa de AD, tá certo? Mas eu coloquei assim por ordem para que a pessoa entendesse mais rápido. O vértice é o que? Essas quinas, as quinas do polígono, chamada de vértice. O vértice A, o vértice B, o C e o vértice D. E os ângulos internos em verde aqui, ó. Nós temos esse ângulo interno A aqui, esse ângulo interno B com chapeuzinho. Toda vez que a gente fala de ângulo, a gente coloca um chapeuzinho. O ângulo C interno e o ângulo D, beleza? Continuando. Esses polígonos, eles podem ser classificados em relação ao número de lados. Então vejam só, começa com um polígono com o menor número de lados, que é o triângulo. Depois vai para 4 lados, chamado de quadrilátero. Não é obrigado a ser um quadrado, pode ser um retângulo, tá bom? Um pentágono, que tem 5 lados. Hexágono, hexa significa 6, tá bom? Hexágono, heptágonos, hept significa 7 lados. Octógono com 8, o eneágono com 9, decágono 10, um decágono 11, dodecágono 12 e por aí vai até 20 lados, quantos você quiser, tá certo? E aqui nós podemos o quê? Classificar os polígonos como convexo e não convexo. Os polígonos podem ser classificados em convexo ou não convexo. O que é um polígono convexo? Olha para cá essa retinha aqui, pessoal. Todo segmento de reta cujas extremidades pertencem a esse polígono tem todos os seus elementos, todos os seus pontos no interior do polígono. Então vocês sabem que uma reta ou um segmento de reta, como por exemplo aqui, ó, se eu quiser construir uma retinha, eu vou formar
com vários pontinhos. Quanto mais eu coloco um pontinho junto do outro, mais eu formo a minha reta. Tá bom, pessoal? Então, significa o quê? Que uma reta ela é formada por infinitos pontos. E ele está dizendo aqui que tem todos os seus pontos no interior do polígono. Então, aqui, ó, qualquer reta que eu trace aqui, ela vai ficar dentro do polígono, certo? Qualquer reta, ela vai ficar aqui no interior do polígono. Então, significa que esse polígono ele é chamado de convexo, porque todo segmento fica no interior dele. Já que não, pessoal, ó, nem todos os pontos do segmento de reta estão no interior do polígono. Vejam esse pedaço aqui, ó, do segmento. Ele está fora desse polígono. Se esse pedaço aqui está fora, significa que é não convexo, porque existem pontos que formam a reta que estão fora do polígono, então ele é chamado de não convexo. Pronto, pessoal. Agora, para encerrar, eu coloco aqui esse simples exercício que você vai fazer o seguinte. No 1 diz assim: dentre as figuras, quais são polígonos convexos e não convexos? Então, só é dizer se é convexo ou se é não convexo. No 2 tem qual o nome do polígono que tem 20 lados? Eu coloquei aqui até 12 lados. Então, eu quero saber o nome do polígono que tem 20 lados, tá bom? E no 3 tem assim: calcule o perímetro de cada um dos polígonos regulares abaixo. Então, você está vendo aqui que um polígono ele é chamado de regular quando a medida dos seus lados são todas iguais. Vejam isso aqui também. Então, se ele está pedindo o perímetro, ele quer saber a soma da medida de todos os lados. Então, você vai calcular aqui. É só somar todos os lados que vale 3,5. Nesse aqui vale 7,5. Nesse aqui, 5,5. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha aí, se inscreva no canal para sempre que tiver vídeo você assistir conosco e aprender mais e mais. Forte abraço do professor William e até mais. Valeu, galera!